Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos. São 8h32, a gente vai dar mais um minutinho para poder começar. Vocês já podem colocar o bom dia de vocês, dizer de onde vocês são, interagir com a gente aqui pelo chat. Espero que seja uma manhã de troca aí entre nós. Opa, saiu. Sim, estou colocando só aqui de volta a nossa telinha de abertura. Perfeito. Já só aguardando mais um minutinho aí, né, para as pessoas estão se conectando e a gente já vai começar com vocês. Isso. Olha, São Paulo, Ponta Grossa. Aí no Paraná deve estar frio, hein? Joinville. Legal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Banco Itaú. BH. Empresa. São Paulo. Quiserem colocar as empresas também. É bom para vocês também trocarem depois. Soraya! Legal, deixa eu ver aqui. Muito bom, Soraya. Bem-vinda. Oi, Clara! Clarinha, é você! Que legal, hein? Não veio aqui do nosso chat a gente encontrar aí bons e velhos amigos, parceiros, clientes. Verdade. Legal, seja bem-vinda, Brenda. Bom dia. Mais um minutinho, acho que a gente começa. Bruna, da Petronex, Carla, da Deloitte. Priscila. É uma honra muito grande, né, de ver todo mundo entrando assim de manhã Amanda já cedinho, da a gente começar essa sexta-feira falando de uma temática aí tão necessária. CPFL, cheio de KM, Legal. direto do Rio. Vai ser uma Nádia, troca boa da aqui. Johnson. Oi, Nádia. Quanto tempo, Samila. querida? Bom dia, Lundenberg. Muito bom. Oi, Lucas. Esperar mais um minutinho, né? Que estão entrando aí bastante rápido. Quem está entrando puder se apresentar, falar de onde é, caso esteja em alguma empresa. Valurec, Marcela, bem-vinda. Podemos. Ubifol. Legal. Rayane, da Siemens. Arielle, BH, Hotmart. Oba. Grupo Orguel, Riana. Bem-vindos todos. Ana Paula, Pato de Minas. KWS Sementes. Colgate, Palmolive. Oi, Vitor. Bom dia. Vamos lá. Vamos. Bom dia, Letícia, do Grupo Jacto. Bem-vinda. A gente convida todos vocês aqui, quando também mandarem as mensagens, né, pelo bate-papo, pelo chat, escolher a opção todos. Dessa forma, não só nós que estamos aqui como facilitadores do encontro, mas todos os colegas que estão participando conseguem ver os comentários, mensagens de vocês, que eu acho que isso enriquece bastante a nossa troca aqui, tá bom? Isso. Bom dia, Milton.
E a ideia é que a gente interaja aí, né, durante essa manhã, que a gente converse Oi, sobre esse Inês. tema, que a gente tenha trocas, então podem ao longo, né, do nosso bate-papo aqui interagir pelo chat, fazer pergunta, aqui dentro, né, das paradas possíveis a gente vai procurando responder on time aí todo mundo. Bom dia, Dani. Oi, E a Dani. Mana com a gente. Oi, Milton. Oi, Milton. Jason, ou Jaison, da Císia de Joinville. Bem-vinda. Priscila, oi. Bom dia. Temos já um grupo bom, né? Sim, vamos lá. Então, acho que vamos lá. Oi, Sinara, bom dia, bem-vinda. MKM, Aline, Flávia Bernardes, da ICOR, está em BH. BH está bastante bem representada aí, fico feliz. É o nosso Brasil todo aí, né? Cada um num canto. Bom dia, Luciana. Adson Veri, oi, Milton. Então vamos começar a conversar? Vamos lá. Oi, Adriana, Vanessa, bem-vindas. Do Espírito Santo. Bom dia, Jonatas. Então, vamos lá. Vamos lá? Muito bem. Eu queria dar as boas-vindas a todos os participantes aí desse webinar. Acordar de manhã numa sexta-feira para a gente falar sobre desligamento virtual também pode ser humanizado, foi o tema que a gente encontrou diante aí de tantas notícias, de tantas publicações, os artigos sobre Zoom Fire. Muito feliz de estar compartilhando aí com vocês nossos aprendizados durante a nossa jornada como consultoria. Muito feliz de ver vários dos nossos clientes aqui, que foram convidados e estão nos prestigiando, vendo empresas que a gente também não conhece, e que a gente fica muito feliz em estar próximo, em estar apoiando também. Parte do nosso trabalho aqui na LHH é também compartilhar conhecimento com o mercado, né? Então, muito bom dia a todos e vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Forte, sou diretora na LHH e não só eu integro hoje o time executivo da LHH, mas como também estou baseada aqui no Rio de Janeiro, junto com o time regional, que contempla em Minas Gerais e Espírito Santo, mas esse é um webinar Brasil e que a gente escolheu compartilhar com vocês nossos aprendizados, as nossas recomendações e ter a oportunidade de ouvi-los um pouco também. Eu acho que isso está na pauta do momento, o mundo se transformou muito, nosso contexto do mundo do trabalho, depois da pandemia, trouxe desafios inéditos, muito diferentes, muito desafiadores e complexos também, especialmente para a agenda de recursos humanos, que foi convidada a dar muitas respostas para perguntas difíceis, eu diria.
E o RH, muitas vezes, é o centro, né, daquilo que humaniza o mundo do trabalho. E a gente sabe que o desligamento mal sucedido traz uma percepção bastante desumana para as empresas, e isso acho que não menos importante, muitas vezes, quando negligenciado, ele pode afetar de maneira bastante absurda aí a imagem de uma empresa, a imagem das lideranças e a imagem para o consumidor final. Então, que a nossa manhã seja de troca, que vocês, de fato, possam aproveitar os aprendizados dessa manhã, que seja leve também. E vou falar um pouquinho para vocês, para quem não conhece, da LHH. A LHH é uma empresa multinacional, a gente está presente aí em mais de 60 países, esse já é o próximo slide. Nós temos hoje 9 escritórios para as principais capitais do país, né? Temos as lideranças locais da LHH, eu sou uma delas, mas eu tenho minhas colegas hoje que lideram, e um time forte de consultores que estão atuando nas diferentes frentes de trabalho. A LHH é uma empresa de recursos humanos, a gente hoje tem apoiado empresas no seu processo de transformação, que vai desde a frente de recrutamento até o processo de desligamento, aí passando por uma série de soluções voltadas para desenvolvimento executivo, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento humano, de modo geral, através das diferentes práticas que a gente tem aqui, e as novas práticas que entraram, como diversidade e inclusão, assessment, soluções de coaching das mais variadas. Feliz por estar em várias empresas aqui que se apresentaram. A gente hoje está presente e está mais perto e está podendo ouvir os grandes desafios, entendendo como a gente pode apoiar. Temos o privilégio de ter 50 anos de experiência no mundo. Eu diria que a gente, durante esse tempo, é muito bom poder acordar de manhã e saber que a gente está fazendo algo nobre, que é simplesmente ajudar as pessoas a performarem, ajudar as lideranças a se humanizarem, ajudar a empresa a atingir seus objetivos estratégicos e organizacionais. Hoje, a gente já alavancou a carreira de mais de 5 milhões de pessoas através de diferentes soluções que a gente tem, e temos um time aí bastante robusto de consultores, coaches e facilitadores, mais de 3 mil no mundo. Então, a LHH está presente aí nas principais capitais nossas, e teremos sempre o prazer, né, de estar com vocês na medida em que vocês precisem. A gente é uma empresa que estabelece uma relação de ajuda com as empresas hoje aqui ao redor do mundo, e especialmente aqui no Brasil, que é o nosso público atual. Bom, além de recomendar que vocês aproveitem muito essa manhã, eu queria agradecer Carla e Juliana, se empenharam em produzir aí conteúdo, as recomendações, trazer as boas práticas, gerar os insights e discussões, e dar a palavra para elas. São pessoas hoje que integram o time de consultores da LHH. Juliana é consultora sênior de carreira aqui na LHH, ela não só atende executivos, como ela está também se relacionando com diversas empresas, apoiando as empresas a construírem soluções voltadas para carreira e desenvolvimento. E Carla Candal hoje dirige a área de transição de carreira na nossa regional. Além disso, também é uma consultora bastante experiente nesse tema e tem ajudado muitas as empresas a conduzirem seus processos aí de desligamento e ajudado as lideranças e RHs a pensarem em boas estratégias para que possa preservar imagem. Muitíssimo obrigada. Vou passar a palavra para elas e um bom dia para todos nós, tá bom? Bom dia, bom dia. Obrigada, Cris, pela abertura do nosso encontro. É um prazer estar com vocês e a gente vê aqui, né, nessa manhã, através aqui do nosso chat, tanta gente aí se apresentando e privilegiando um tema que é super relevante, né? E porque a gente viu o quanto ele ganhou uma expressão forte aí nesses últimos meses, né? Recentemente no Brasil, aqui em especial. Isso fala aí de um cuidado que a gente quer, né? Continuar trocando e aprendendo sobre ele, né? Aqui nessa comunidade que está aqui conosco essa manhã. Cris aí já me introduziu, eu sou Juliana Torres, consultora de carreira, estou baseada aqui no escritório da LHH no Rio, mas representando o nosso time completo aí que está sempre trabalhando nesse tema aqui, e acho que a gente fala de uma cadeira onde eu e Carla, né, no dia a dia, a gente recebe também todos os dias profissionais executivos que, ao saírem, né, da empresa, também vêm conosco trabalhar a sua fase de transição de carreira, né? Então, muito
das práticas, das falas, a gente também vai trazer dessa percepção, né, da pessoa que, ao receber aí esse momento do seu desligamento, fala também do como ele se sentiu, né, respeitado ou não, né, nesse processo. E acho que conecta muito com o que a gente está propondo de pauta, né, da demissão poder ser humanizada virtualmente, né? Então, a gente vai tratar também, trazendo fala desses próprios indivíduos, né, de como eles percebem, além das boas práticas, que a gente discute, né, também com muita frequência com as empresas aí parceiras nossas. Então, sejam todos bem-vindos, que a gente possa trocar bastante aqui na manhã de hoje. Bom, agora, né, assim, meu nome é Carla Candal, eu sou diretora da área de transição de carreira, né, cuido das áreas, né, Rio, BH e Espírito Santo, da regional, né, como disse a Cris. Eu atuo com essa temática de transição há 20 anos, considerando os últimos 12 aqui na LHH. E acho que é um prazer muito grande estar aqui, né? Foi o que eu falei no início, assim, a gente poder, e a Cris trouxe de maneira muito pertinente, assim, a gente poder acordar todos os dias e estar conectado com o propósito, com aquilo que a gente escolheu fazer, isso não tem, né, não tem preço, realmente. Então, é um prazer muito grande poder falar desse tema, que é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão necessário a gente ter um fórum para poder discutir sobre isso e poder falar de maneira apropriada, no sentido de quem escuta todos os dias pessoas que passaram por esse momento, por essa ruptura. Então, a ideia é a gente compartilhar cases, histórias, falar um pouco desse lugar e responder a pergunta, né? Desligamento virtual pode ser humanizado? Né? Realmente isso é algo que pode ser feito? E aí, lançando aí já, convidando a todos, né, para poder interagir com a gente, convidando, né, todo mundo para poder participar. Qual é a sua opinião, né? Coloquem, interagem, né? O que vocês acreditam, né? Vocês acreditam que pode ser? Vocês acreditam que essa é uma prática que a gente pode adotar, né? A Arielle colocou ali no chat, não pode. Convidamos vocês a responderem aqui de enquete, né, que a gente consegue ver juntos aqui o resultado percentual da percepção do grupo, né, que está depois. Mas temos comentários já aqui, ó, Luana comentando, feito de maneira correta, acho que pode sim, né, ser feito dessa forma. Totalmente. Vamos. Compartilhar o resultado. Sim, requer preparação e cuidado. A partir do momento que admitimos virtualmente, é necessário o desligamento virtual da mesma forma. Bom ponto. Depende do público, também se for da operação é difícil. Concordo com Luana, pois trabalho remoto. Depende muito da situação, é possível sim. Então, aí já temos... todo mundo já viu o resultado final? Temos aí um retrato, né, da primeira percepção do retrato da primeira percepção, né? 93% dizendo que sim, que é possível, e 7% aí dizendo que não, né? Talvez que a gente ainda tenha oportunidade de entender como é que a gente pode fazer esse desligamento virtual ser um desligamento humanizado, né? Fabiano trouxe que penso que antes é preciso definir o que eu considero ser uma conduta humanizada. Há uma necessidade de alinhamento prévio de expectativas. Ok, Fabiano, é possível sim. Então, vou parar aqui, vou compartilhar os resultados. Oi? É isso aí. O percentual do grupo aqui, né, da opinião. Pronto. Então, vamos lá. Então, já aquecemos, né, agora aquecidos, né, vou convidar vocês, né, a uma reflexão sobre esse tema, né, e aí, considerando um pouco aqui o que acho que o Fabiano trouxe, né, do alinhamento de expectativas e um pouco do que eu quero provocar é isso, né? Será que é a ferramenta que determina o quanto humanizado pode ser, né? Assim, o virtual humanizado, o presencial pode ser desumano? Como é que essas palavras se encaixam aqui? Né? Será que os desligamentos, quando presencial, eles já eram humanizados? Isso já era algo consolidado? Já era desse jeito ou não? Ou a gente vivenciou também desligamentos presenciais
que não foram humanos, né, digamos assim, humanizados, né, da melhor forma. Podemos ser virtuais humanos? Podemos, será? O que determina o ser humano, né? E falando ser do verbo, né, do infinitivo lá do ser e do estar, né, que é estar com o humano, né? O que determina isso? O que determina a gente ser humano ou estar humano dentro desse processo, né? Eu acho que pensar no desligamento como um processo, né, e não como algo só transacional, eu acho que ainda é algo que a gente precisa pensar. Já vou lançar aqui alguns insights para a gente. Vamos lá? Aí, falando de processo, de um modo geral, quero trazer a jornada, assim, a experiência do colaborador, né? Como é que isso ocorre, né? Os outros estágios da experiência do empregado. Então, a gente passa ali por todas essas fases, né? De atração, recrutamento, onboard, mas a gente falando um pouco delas, né? A atração, né, toda essa preocupação da organização em ser uma organização atrativa, uma GPTW, como é que eu faço para ser um branding, né, diferenciado, uma marca, uma empresa onde todos querem estar, né, onde você lida lá nessa ponta da atração, uma empresa querida, onde todo mundo quer fazer parte, né? A gente passa um pouco para essa fase do recrutamento e que também viveu uma grande revolução também com o advento da pandemia, né? Eu acho que o que a gente traz também aqui é como esses processos vieram mudando nos últimos 2 anos, né? Quando a gente fala da experiência do candidato, e claro, o nosso foco aqui é falar, mas todos esses estágios, né? Toda essa experiência do colaborador passou por transformação, né? A forma de você fazer um recrutamento, né? Um processo seletivo onde o robô, a inteligência artificial passou a fazer parte, é algo hoje que está mais consolidado, mas que a gente ainda vive os desafios de entender como é que vai ser esse processo, né? Há também essa discussão, era mais humano o processo seletivo, né? Feito de maneira presencial, aonde eu vou, aonde a gente imaginou de não fazer um processo de seleção 100% virtual, né? Como trouxeram aqui pelo chat, a gente também não imaginava isso, né? Então, é um processo hoje mais consolidado, mais maduro, mas que também vive as suas transformações. Quando a gente está falando do onboard, aí eu costumo dizer que ele é um processo, assim, que também sofreu o seu impacto. Como é que eu faço a integração dos funcionários, de colaboradores 100% virtual? Mas eu tendo a dizer que o onboard está no lugar da boa notícia, né? Ele está no lugar da integração, do pertencimento, que naturalmente desperta o melhor das pessoas, né? Eu passei naquele processo, eu estou indo para um novo desafio. Então, seja de quem está entrando, né? De quem passou pelo processo de fazer, seja do líder, seja do RH, que está fazendo a integração dessa pessoa. Então, ele desperta na gente sentimentos de alegria, positivos, de sucesso, de ter conseguido, o que torna o onboard, ou o processo de onboard, um pouco mais fácil nessa integração, porque ele remete a algo que tem a ver com a felicidade, com ter conseguido, com ter alcançado. É claro que tem todos os desafios de fazer uma integração 100% virtual, né? E depois a gente caminha ali, quando a gente fala de engajamento, desenvolvimento, performance, todos esses temas, descobrindo uma nova maneira de acontecer dentro das organizações, desde a liderança remota, como é que eu desenvolvo as pessoas, quais são os mitos e crenças que permeiam, né, esse lugar, né, de fazer gestão com as pessoas que não estão ali no dia a dia, dentro do escritório, que estão dentro de casa. Então, todos esses temas aí sofreram as suas mudanças, né? E aí a gente vai para o off-board, que eu digo, né? Para a saída, para o encerramento do ciclo, né? E aí, por que esse tema, né, ficou tão polêmico, né? Por que torna tão difícil o processo de saída, né? E torna, claro, difícil todos os outros processos, mas talvez menos custoso, né? A saída de um colaborador, né, também faz parte da jornada de experiência e realmente requer uma agenda, né? E talvez aí é o que eu penso, né?
que, de uma maneira geral, nós temos a tendência a subestimar um processo de saída, né? A gente acaba levando esse lugar da saída de maneira mais transacional. E o processo de saída, diferentemente de um onboard, ele traz à tona sentimentos menos nobres, eu penso, né? De confusão, de angústia, de medo, né? Ele mexe com o nosso pertencimento, ele mexe com a nossa reputação, ele mexe com a nossa estima. Só que isso mexe com todos os stakeholders envolvidos, não é só a pessoa que vai sofrer a ruptura, é quem vai comunicar, é o RH, que também tem que lidar com isso, é o gestor. Então, a gente mexe com um sistema que é deflagrado ali nos sentimentos que eu estou chamando aí de menos nobres dentro desse processo. E aí eu entendo que o desligamento deflagra a própria falta de repertório emocional nossa, né? Muitas vezes, né? Às vezes do gestor, às vezes do próprio profissional que está sofrendo essa ruptura. E aí eu entendo que a gente cai na armadilha de lidar com as questões do indivíduo, né? E a gente acaba colocando um processo de saída de maneira mais transacional, tratando o tema de maneira talvez mais protocolar, né? Preocupada com o processo de assinar o documento da rescisão, quem vai comunicar, e aí ele assina, depois que assinar, como é que ele faz para pegar os documentos, e talvez menos na empatia, talvez menos em como eu vou fazer essa comunicação, como é que isso vai ser feito. Então, a reflexão e o que a gente vem trazendo aqui é um pouco assim, está na hora, né, da gente colocar essa agenda de saída numa agenda mais robusta, numa agenda onde a gente também olhe esse indivíduo que está sofrendo esse impacto de maneira mais empática e mais no como, talvez menos no quê, né, e trazer à luz de ser algo menos transacional. Vamos lá, Julinha. Oi? E aí, a gente trouxe aqui uma frase do Steve Harrison, né, que é o nosso acionista, né? Antes de sermos LHH, éramos Lee Hatch Harrison, né? E ele escreveu um livro sobre gestos que constroem grandes culturas, onde ele fala de delicadezas, sutilezas na hora do desligamento, né? E ele traz essa frase que é: as 3 maiores tragédias no mundo de uma pessoa são a morte, o divórcio e a perda do emprego. Então, assim, quando a gente fala desse processo de saída, a gente está falando de algo onde você perde a sua identidade, onde você pode perder suas referências, e de um lugar, de uma tragédia, do lugar desse indivíduo no mundo, né? Então, ele é um processo de muita seriedade, né? A gente está falando, a gente está em uma categoria de tragédia, né? Num lugar onde é um lugar de muita dor. Então, a gente precisa olhar para esse processo de uma outra forma. E aí, trazendo um pouco, né, as práticas de desligamento e hoje, esse dia, acho que hoje não cabe mais, né, a gente olhar para um processo de saída sem observar o impacto como um todo, né? É possível desligar sem ferir as relações, né, sem as relações que foram conquistadas até então. É possível desligar sem a gente mantendo a nossa reputação construída ao longo do tempo, né? E eu acho que o ESG, e aí é o que eu penso, ele vem reforçar o cuidado sistêmico com o processo, né? E esse nosso processo abraça principalmente no S, né? Lá no social, na nossa responsabilidade social com aquele indivíduo, a governança que cuida dessa marca empregadora, olhando, né, o indivíduo com respeito e sendo exemplo também para quem fica. A gente não pode esquecer que dentro do processo de desligamento tem a pessoa que sai, mas tem todo um sistema de quem fica, de como isso foi conduzido. Então, eu acho que a gente abre e faz uma primeira reflexão com esses pontos, né, e com esse contexto para a gente seguir a partir daí.
Vai lá, Josinha. Bacana, cara. E acho que tem um ponto, né, que você traz desse impacto nesse ecossistema, né, e de práticas socialmente responsáveis, a gente olhar os impactos que isso traz, né, para o indivíduo, para o ambiente interno e também, né, para o ambiente externo. E talvez daí surgiu toda essa polêmica, né, e toda essa discussão na mídia recentemente sobre o que a gente, não só a gente, mas a gente viu sendo discutido, chamado, né, dessa forma de Zoom firing recentemente. E se a gente olha um pouco, né, de como esse mundo do trabalho vem se comportando, principalmente nos últimos 2 anos, com a questão da pandemia, quase que a imposição de um trabalho remoto para quem poderia trabalhar dessa forma, né, em trabalhos que podem ser endereçados desse jeito, fizeram liderança e RH, como a gente disse, repensar, então, como entregar o seu trabalho, né? Se a gente estava num mundo que em cada vez mais recrutamento, trabalho, treinamentos são feitos virtualmente, também essa questão do momento do desligamento se coloca dessa forma, ou por uma imposição da necessidade que a pandemia trouxe, mas por uma prática que tornou-se mais corriqueira, né? O que a polêmica causada gerou desse apelido do Zoom firing foi o quanto a gente começou a criar grandes ambientes virtuais coletivos de desligamento. Os impactos que isso começou a gerar para os indivíduos que receberam a notícia e a exposição que eles começaram a trazer na mídia, né? Num contexto tão virtual que a gente vive, não só do mundo do trabalho, mas da instantaneidade das comunicações, né? Uma situação que rapidamente acontece no mundo do trabalho, ela já é exposta de forma muito rápida pelas pessoas. Isso começou com notícias lá fora e nos Estados Unidos, devido a um primeiro acontecimento, que vou relatar aqui para vocês. Em seguida, muitos e muitos comentários em LinkedIn e plataformas de redes sociais das pessoas que passaram por aquele momento relatando, e isso ganhou, obviamente, a grande mídia, né, que começou a compartilhar sobre esse movimento chamado, então, de Zoom firing, né? O primeiro caso, que acho que ganhou um grande destaque na mídia, aconteceu nos Estados Unidos, e foi em dezembro de 2021. Então, já se vai aí quase um ano, né, desse acontecimento, e agora a gente aqui no Brasil começou, de fato, também a ouvir muitos relatos relacionados. Uma empresa nos Estados Unidos, então, no ano passado, teve uma prática que foi, de fato, muito polêmica, né, em que o CEO da companhia, convidando praticamente todo o time para uma reunião de videoconferência, abriu essa sessão de forma dura, né? As aspas que eu coloco aqui, citadas na matéria, veiculadas aí em grandes canais de comunicação, são, segundo relatos dos próprios colaboradores ligados, à forma como ele abriu a reunião. Olá a todos, bom dia. Se você é um dos 900 convidados presentes nessa reunião, você faz parte do grupo azarado de demitidos da companhia. Repare que aqui tem uma forma, né, que a gente está falando tanto aqui de humanização, que mais do que o meio, né, a forma de conduzir essa fala foi infeliz e equivocada, né? E na mídia isso foi relatado de forma muito, muito impactante, né? Se vocês hoje ainda dão buscas, essa matéria ainda é citada, né, em vários veículos de comunicação. É claro que isso gerou um impacto e uma polêmica muito grande, né? Na mesma hora, o conselho dessa empresa afastou essa liderança que comunicou dessa forma para os funcionários um momento de desligamento. Claro que para evitar uma exposição ainda maior, mas depois de algum tempo, o líder foi à mídia, né, e se lamentar, obviamente, pela forma como conduziu essa comunicação, dizendo e assumindo, né, que a forma como ele conduziu, de fato, tornou esse momento muito mais difícil para quem recebia a notícia. Então, foi um primeiro grande caso que ganhou aí um impacto grande, né, de repercussão, certamente de impacto na marca empregadora dessa empresa, no posicionamento desse líder, né, que afastado imediatamente para também preservar um pouco a imagem dele e toda a situação relatada em vários canais de comunicação. Isso aconteceu, como eu falei, então, há quase um ano atrás, né, e mais recentemente isso também notícia fresca, né, porque foi muito recente também essa onda de impactos no negócio de startups brasileiras, né, a notícia aqui do mês de junho desse ano, onde a gente viu, por questões mesmo macroeconômicas, impactos de evasão de investimentos, né, em empresas de startups pelo cenário econômico, de fato, muitas empresas precisaram fazer movimentos de redução de quadro, né, para preservar seu negócio, para manter, né, de fato, o negócio mais sustentável. E as pessoas compreendem, né, o porquê, né, o porquê a empresa precisou tomar essa decisão. Existe um contexto de negócio que, uma vez
entendido e, claro, que acompanhado pelos funcionários, né, que conectados ali ao dia a dia da empresa percebem os desafios que ela vem passando, isso fica como algo que as pessoas conseguem entender os motivos. Mas, de novo, a forma que eu grifei aqui nessas notícias é muito relatada nas matérias, né? A forma como foi conduzido, o sentimento, né, gerado nessas pessoas, aí fala-se de humilhação, de me sentir descartado pela forma de conduzir numa grande sessão virtual em grupo, onde nessa demissão coletiva, uma comunicação mais fria, né, foi o sentimento, né, de recebido por essas pessoas. E o relato de um deles comentando, né, de uma sensação de humilhação, não só para ele, mas para 90% dos que receberam esse comunicado. Desculpe, Carla, não sei se travou alguma coisa? Deu uma travada, mas foi. Então perfeito. Qualquer coisa, por favor, me sinalize. Então, aqui começou essa onda, né, chegar de impacto da mídia brasileira, por conta do movimento, né, recente em casos relatados em startups. E aqui trago algumas outras situações, porque elas, de fato, começaram a gerar uma exposição negativa para algumas dessas marcas, né? Pessoas novamente relatando do momento virtual em grupo, né, como algo que, em meio, né, a um contexto de negócio, mais uma vez, que se fala de alta global de juros, de entender que as empresas precisaram fazer esse movimento, mas que os funcionários se sentiam muito desrespeitados, né, na forma como vinha sendo conduzido. E aí, de novo, aqui, né, uma parte grifada dessa matéria, né, da forma como essa pessoa sentiu, né, muito cruel, assim, de ser demitida num ambiente virtual em grupo, se sentindo exposta, né, nessa situação relatada. E aí, se a gente fala de um mundo tão digital e de videoconferências, que acho que é talvez o meio de trabalho mais frequente, independente da ferramenta, né, o apelido Zoom Fire, talvez pela expressão que essa ferramenta tenha, mas a gente sabe que existem diversas ferramentas digitais. A gente começa até a ir para um outro relato, talvez um pouco mais surpreendente, porque novos canais também de expressão disso digitalmente, né? Uma outra matéria trazendo aqui um professor que já trabalhava mais de 25 anos na carreira, né, de docente, numa universidade já há muitos anos, comentando que, claro, que sua rotina de trabalho agora era completamente digital durante a pandemia, todas as aulas que ele dava eram completamente virtuais, então a rotina dele de trabalho, né, pela manhã, era se logar ao computador e poder começar a dar boas-vindas aos alunos e começar suas aulas. No entanto, nesse momento em que ele faz ali o login, né, para começar o trabalho, o que acontece via pop-up, uma mensagem aparece dizendo que ele não tem mais acesso, né, que ele estava bloqueado o acesso por conta da demissão. E aí repare que ele fala, né, o quanto isso foi frio, né, foi distante, foi cruel. É claro que tem tempos e movimentos que vão acontecer naturalmente de você, após um comunicado de desligamento, precisar bloquear acessos, né, daquele colaborador a sistemas que são importantes da empresa, acesso a e-mail, isso é natural, faz parte do processo, como a Carla comentou, né, das etapas transacionais que fazem parte desse momento. Mas os tempos e movimentos exatamente já impactam completamente a percepção desse indivíduo e a humanização desse processo. Agora, a Carla fez uma provocação muito bacana para a gente no início, né, em trazer o quanto que é o meio, né, é o presencial, é o virtual que vai necessariamente garantir a humanização desse momento, né? Se a gente dá esse exemplo aqui relatado no pop-up, a gente já vivia de alguma forma isso antes, quando o nosso mundo era quase que exclusivamente presencial, o trabalho, né? Quantas situações a gente já ouviu de relatos, né, em que pessoas entravam no prédio, né, corporativo para trabalhar e também eram surpreendidos porque seu crachá não passava mais na catraca, não é? Então, são situações que talvez se repliquem agora num ambiente mais digital, mas que já aconteciam também no mundo presencial do trabalho, né? Então, a gente fala da humanização percorrendo o virtual e o digital, mas ganhando, de fato, uma exposição pela instantaneidade, o que a gente comentou, e pelo mundo novo que a gente vive, né, de muita intensidade no meio digital. Aqui um outro exemplo, que foge da videoconferência, como a gente comentou, que acho que é o meio mais frequente, né, de trabalho e de comunicado, de desligamento digital, mas de um profissional relatando que via conversa de WhatsApp, né, ele recebeu, então, uma mensagem, já trocando uma mensagem de trabalho com uma pessoa da área de RH, ele recebe, então, uma mensagem de texto avisando: Matheus, a pessoa fulana de tal encaminhou para o seu e-mail um aviso de término do seu contrato, com nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos por esse período. Quer dizer, e olha a exposição, né? Porque o quanto que rapidamente uma mensagem como essa
a pessoa printou, né, aquela forma equivocada de conduzir e expôs, já de modo também instantâneo, né, esse movimento. A gente está vendo aqui alguns comentários, inclusive, né, no chat. A Arielle, acho que se surpreendendo um pouco, né, com os exemplos que a gente trouxe aqui e sendo expostos na grande... A Arielle foi bem mineira, mandou um nu. Os mineirinhos representados aqui, né, Arielle? Samila também comentando, né, entendo e concordo que a forma de fazer é muito importante. Todavia, um momento oportuno, gostaria que falassem também sobre um outro ponto. Se você precisa demitir um grande volume de funcionários pelo mesmo motivo, não geraria um ruído fazer esses desligamentos individualmente? A gente vai trazer, sim, viu, comentários sobre essa questão, que claro que tem que ser contemplada, né? Grandes desmobilizações, ou pequenos grupos, ou um cenário individual, tem uma questão logística, um planejamento, a escolha da melhor forma de ser conduzido, tudo isso tem que, sim, ser considerado. Não tem uma regra de ouro ou uma receita de bolo única para toda e qualquer situação, né? Daí a importância de ter um olhar muito cuidadoso, planejado, né, estruturado para a parte transacional, para o meio e para a forma, né? E a gente vai tentar responder a esses pontos e, por favor, faça as provocações, né, Carla, para a gente trazer aqui para vocês. Porque a gente vive hoje um contexto muito diferente, né, assim, do WhatsApp. Então, quando o primeiro tem uma notícia, né, por mais que a gente tenha que manter a confidencialidade de alguns processos, é mais difícil da gente manter. E o que a Ju trouxe de maneira muito pertinente, e a Cris, eu vi também que escreveu no chat, tem como ser humanizado, mas exige muito planejamento, até porque desligamento em massa, né, um número significante, fechamento de uma operação, alguma área, algo nesse sentido, demanda várias outras perguntas, né, de pessoas que eu não quero perder ao longo do processo, né, de qual é a estratégia que a gente adota de pessoas, envolve outros stakeholders. Então, é um cuidado e um planejamento que exige que entra outras temáticas aí nesse processo de desligamento. Né? Perfeito. Então, de fato, né, planejamento, né, garantir uma execução muito cadenciada, com alinhamento dos envolvidos, a gente vai ver que é essencial em qualquer um dos meios, né, tanto presencial quanto o virtual, né? E aqui um pouco dessas matérias sendo divulgadas para chamar a atenção e compartilhar aqui nesse nosso fórum, né? O quanto esse impacto e esse compartilhamento da humanização, ela hoje ganha uma grande exposição, né? Exatamente por esse mundo tão digital, onde a gente também compartilha essa informação. E, né, a Cris traz aqui uma frase das nossas experiências mesmo, dentro desse mundo em que a gente precisa apoiar também organizações, né? No momento do desligamento. Desligar é um evento, né? É o processo que a gente precisa conduzir, mas gerenciar esse desligamento, e principalmente de modo humanizado, é algo muito maior, né? Que a gente precisa gerenciar, cuidar de forma humanizada, e é um papel indelegável da liderança. Isso é realmente um ponto muito relevante, né? E que a gente percebe que, claro que tem um alinhamento interno, uma parceria e um suporte RH, líder, né? Todo um time que muitas vezes precisa se envolver nessa situação. Mas o líder é a pessoa que representa ali para o seu funcionário, a empresa, é a gestão direta, e o quanto que quando essa presença, né, ela não é clara, ela não é verdadeira, e ela não acontece para quem recebe a notícia, tem ali todo um sentido que é muito mais desafiador, né? E a gente ouve isso todos os dias também quando recebe as pessoas aqui, né? Sentido como mais desconectadas também quando o líder não traz essa notícia, ele não está presente, ou também não traz um comunicado claro, né, e um olhar humanizado sobre esse processo. Então, a gente vai falar muito também, né, desse papel de quem comunica, né, aqui ao longo do nosso bate-papo. Tá? A Soraya até colocou aqui, o líder precisa estar preparado para esse momento, equilíbrio emocional, argumentos e fatos. Infelizmente, Perfeito. ainda não temos líderes muito preparados para lidar com situações difíceis. E aí, Soraya, acho que vai um pouco ao encontro do que a gente comentou, né? O momento do desligamento deflagra esse repertório emocional também para a gente ter que lidar, e muitas vezes a gente se pega um pouco nessa situação, né? O quanto eu tenho esse repertório para poder lidar com essas situações difíceis, né? Eu falo que o momento do desligamento é a letra miúda de ser líder, né? Então, lá no onboard eu estou recebendo, no desenvolvimento, mas agora é a hora em que isso também faz parte do meu papel na hora de ter as conversas difíceis, de dar as notícias que geram maior complexidade. Exatamente, por isso esse papel do líder ser indelegável, né? Da importância dele estar preparado e da gente apoiá-lo também para esse momento, né?
Uma outra matéria traz um olhar interessante, né, também citando aqui o momento de demissões coletivas virtuais que aconteceram recentemente em startups brasileiras, trazendo o aspecto da saúde mental, né, do impacto. Para quem recebe a notícia, né, dependendo da forma em que foi conduzida, e isso, mais uma vez, eu grifo aqui embaixo, né, a forma, o approach, né, que quem comunica traz, como um impacto direto, né, na saúde mental desse indivíduo, na redução da autoestima profissional que ele acaba vivendo, dependendo de como é conduzido, né, e o quanto isso impacta o olhar dele para a sua reinserção no mercado de trabalho, o quanto eu me sinto preparado para seguir adiante, o quanto o olhar da recolocação, por exemplo, é um caminho, ou eu me sinto tão impactado por aquela comunicação hostil que eu quase que cristalizo aquilo como um cenário do mundo corporativo ser desse jeito, e talvez eu não queira mais fazer parte disso, né? Então, todos os dias, quando a gente conversa e recebe, principalmente em reuniões iniciais de acolhimento, né, do indivíduo que foi desligado para começar um programa de transição de carreira conosco, esse tipo de conversa é muito importante, né, da gente entender como foi o movimento de saída, como ele se sentiu, né, quais perspectivas que ele vê como próximos passos, e muitas vezes isso é trazido, né, Carla? E se ele entendeu a saída, se ele entendeu o motivo pelo Exatamente. qual ele saiu, e a nossa experiência diz que quanto menos ele entende o seu motivo de saída, mais desafiador é para ele se engajar num novo desafio. Então, o quanto é importante esse tema, o quanto é importante você alinhar com o seu ex-empregador, né? Quais foram os motivos e por que eu saí, e fazer com que o outro consiga se engajar num próximo projeto de maneira mais rápida, né? Que ele faça essa curva de uma maneira mais rápida. Perfeito. Então, assim, né, repara como tem um impacto não só no momento, na reação do indivíduo, mas como ele vai encarar também, né, essa preparação dele de se reinserir no mercado, de alçar novos voos profissionais dali para frente, né? Então, tem um cuidado grande nesse momento e também, obviamente, como a Carla falou, em todo um ecossistema interno, né, que ao perceber o cuidado, a humanização desse momento por parte de um gestor, ao te ligar um colega, ele percebe, poxa, é uma empresa cuidadosa, né? A forma como cuidou da saída de um colega meu representa também valores que a empresa compartilha internamente, né? Uma cultura de respeito e de cuidado. Ou na ausência dela, será que eu quero fazer parte de um ambiente que é mais hostil? É aqui que eu gostaria de continuar? Isso impacta para quem fica também, né? Então tem um cuidado muito especial que a gente precisa lançar luz, e por isso, né, a questão de ser colocada aqui para a gente discutir essa manhã. E aí, que fica realmente para a gente é mais o como do que o porquê. É o que a gente ouve todos os dias e é o que a gente percebe e compartilha com vocês, inclusive no que vemos, né, de notícia divulgada por aí, das pessoas falando mais da forma do que do próprio motivo do desligamento, né? Isso é um ponto que, de fato, todos os dias a gente percebe e é relatado, né, pelo indivíduo que chega aqui. Mais uma vez, no livro, né, que a Carla comentou recentemente, do Steve Harrison, ele traz essa fala de um modo muito assertivo. As pessoas acabam aceitando a perda do emprego como um fato da vida comercial. Os ciclos se encerram de negócio, muitas vezes, dessa parceria. Mas aquilo que elas nunca aceitam e praticamente não perdoam nesse processo é a forma como se é executado, né, quando ela não é estruturada e não tem o foco dessa dignidade individual. Então, está aqui um grande olhar que a gente deve cuidar, e em especial aqui no fórum que a gente está trazendo, no mundo virtual, nessas reuniões em grupo, onde as pessoas se sentem mais expostas dessa forma, né? Só que a gente não pode deixar de compartilhar aqui que será que isso vai ser uma tendência? Assim como a gente vem aprendendo tanto, né, nesses últimos 2 anos sobre trabalho virtual, mundo do trabalho remoto ou híbrido. Imagine que se uma pessoa ou uma empresa tem um modelo de trabalho completamente remoto, provavelmente essa ponta da experiência do colaborador, dessa jornada que a Carla mostrou inicialmente, faz sentido que se mantenha digital, né? Que se mantenha virtual. Mas será que isso é uma tendência geral entre as empresas? Como é que a gente se prepara para isso, né? É uma pergunta que a gente faz e que quer convidar mais uma vez vocês aqui para a gente ter um retrato desse grupo, né? Qual é o modelo de desligamento que a sua empresa hoje tem adotado? Existe uma recomendação formal? Vou pedir a ajuda do Everson de colocar também para a gente a enquete aqui na tela, né, para que vocês nos ajudem a trazer a percepção da realidade que você vive hoje, né? Entre o modelo de desligamento, né, que a sua empresa hoje pratica, adota e recomenda, existe uma prática específica de ser presencial, virtual ou não? Então, não sei se vocês já estão vendo aí na tela, como é que parece para vocês.
Ainda não, aparece só Ainda não pergunta. aparece, exatamente. Everson pode ajudar a gente com a enquete? Emerson está aí? Não sei se ele está conseguindo nos ouvir. Everson? Olha. Obrigada, Everson. Então, aqui na tela, a pergunta que eu deixei para vocês e convido a participar, né? Qual o modelo de desligamento que sua empresa tem adotado? Presencial, virtual ou considera as duas modalidades? Estamos vendo aqui os gráficos e os percentuais se mexerem enquanto vocês estão preenchendo. Ó, Ju, vieram algumas perguntas aqui. A Sarita está Vamos. perguntando para a gente sobre demissão silenciosa. O que achamos? É um outro tema que já está agora... Tema bom para o webinar, hein? Esse está pano para um outro webinar, hein, gente? A gente pode marcar um outro encontro também para falar desse tema, que eu acho que está gerando muita repercussão também, né? O quanto que o comportamento desse colaborador, né, de engajamento, de o quanto ele se conecta com essa empresa também está sendo discutido, mas acho que dá pano para manga para um outro webinar. Tá, ó, o Milton comentou aqui que ele acha que o desligamento humanizado começa antes do rito do desligamento, né, os feedbacks constantes quando se trata de performance, transparência das lideranças, né, situação de mercado, então tem que acontecer, e é claro, sempre uma coerência no discurso, sem dúvida nenhuma. A Alessandra comenta que os líderes não estão preparados para fazer essa comunicação, dependendo do caso, nós do RH às vezes temos muita dificuldade, e é verdade, é desafiador mesmo, tem esse papel, né? O RH que tem que desligar, o gestor que tem que desligar, isso ainda é uma discussão. O Milton complementa falando que os líderes também se eximem um pouco da responsabilidade, dizendo que a culpa é da situação, a culpa é do superior, faz parte desse preparo também. E, Milton, muito bom ponto você ter colocado isso. Tem um vídeo lá, remanescente, na época da DBM, lá dos anos 80, e tem uma fala muito interessante do Cortella, que ele fala um pouco sobre essa integridade na gestão, né? Ele comenta e fala um pouco assim, ele dá um exemplo muito pertinente, que ele fala assim, que quando ele era pequeno, né, quando ele apanhava do pai na ocasião, né, e ele falava que o pai dele, antes de bater nele, falava assim, eu por mim não te bateria, mas como eu sou seu pai, eu tenho que te bater. Ia lá e dava, né, batia nele. E que ele se perguntava muito um pouco sobre isso, que ele falava assim, mas é meu pai, eu por mim, mas como assim, né? E apontava para ele como assim, meu pai. E ele fala um pouco desse processo da liderança, né? Um pouco assim, olha, eu por mim não te desligaria, mas como eu sou seu gestor, eu tenho que te desligar, né? Eu por mim te daria um aumento, mas como, né, eu não sou RH, eu não posso te dar. E aí ele conta e fala um pouco dessa fratura na gestão, né? Então, o quanto é importante a gente se integrar, né, dentro do que a gente acredita, dentro dos valores, e foi um pouco do que a gente trouxe no início, né? A gente se conectar um pouco com isso, para que a gente não frature na gestão e não dê mensagens que são mensagens incoerentes aí para quem está recebendo essa informação, né? Cris aqui respondeu. É muito legal que estão vindo comentários falando disso, né? Do quanto a gente percebe talvez o despreparo, uma necessidade de maior suporte, né? E conversa interna sobre esse tema e apoio ao líder, né? Para também tratar desse tema. Então, se a gente fala da jornada do colaborador, que a gente tem que cuidar da saída, na jornada de preparação dessa liderança, esse tema também deveria estar mais na pauta, né? A gente dedicar mais discussão a ele internamente, para que possa, de fato, ser considerado humanizado e ele também se sentir preparado, né, para conduzir da melhor forma. Então, estão vindo comentários muito bacanas aqui, e é legal porque a gente vê uma prática que acaba sendo uma dor, né, e um desafio de muitas organizações, independente do segmento, da localidade geográfica, do porte, a gente vê isso como uma necessidade de ser discutido, né? E reparem que aqui a gente está conseguindo ver o resultado da nossa enquete, né? Temos aí um percentual bem próximo de presencial e de considerar as duas modalidades, e um percentual menor, de 15%, de empresas, né, que estão considerando o modelo virtual. Então, é um novo modelo, né, que a gente está discutindo, rediscutindo, ou dependendo do momento ou da situação, considerar modalidades diferentes, né? Vou interromper aqui nossa enquete para a gente continuar nosso bate-papo, né? E falar um pouquinho, então, aqui existe uma recomendação de alguma forma legal? É uma outra pergunta que vem sempre, né, à tona, porque se isso vem sendo tão, talvez, necessário em alguns modelos de trabalho, né, de ser conduzido mais virtualmente, também esses 2 últimos anos geraram um repensar legal sobre esse tema ou não? E aqui a gente traz, né, uma outra matéria que foi vinculada na mídia, né, na mídia televisiva, onde entrevistaram e de uma fala muito
interessante, né, e consistente a advogada da BRH São Paulo, Veridiana Polícia, em que ela traz o olhar jurídico sobre o tema, né, de que não existe hoje na legislação trabalhista nenhuma proibição, e ela fala uma proibição de meios telemáticos, ou seja, meios digitais onde a gente comunique, né, a questão do desligamento, seja por plataformas de videoconferência, WhatsApp, assim como não há meios para contratar, não há proibição, né, para contratar, não há proibição para desligar dessa forma. Mas ela fala disso não dá margem para o empregador agir num abuso de direito, né? E ela traz uma fala que conecta muito com o que a gente está discutindo aqui. Precisamos considerar boas práticas de recursos humanos, né? E ela fala de se é um momento em que necessariamente é uma conversa sensível, é um momento de fragilidade desse empregado recebendo a notícia, independente do meio, mas principalmente nesse meio telemático, como ela chama, a gente precisa pensar numa dispensa, num desligamento humanizado, respeitoso, né? Em que o colaborador não se sinta exposto. E aí a questão do virtual em grupo talvez tenha, né, potencializado muito isso. Por isso o termo, né, desligamento ou demissão humanizada veio tanto à tona recentemente, né? Onde a gente fala que uma demissão humanizada, ela olha esse ecossistema, como a Carla trouxe, ela minimiza os impactos para todo, né? Emocionais, a gente sim pensar o aspecto processual, mas ela precisa minimizar os aspectos emocionais, o desconforto, e praticar de forma mais respeitosa para todas as pessoas envolvidas, né, Carla? E aqui eu penso, né, um pouco, né, falando dessa demissão, assim, né, pelo desconforto que isso traz, eu acho que a gente tem uma tendência a querer transformar notícia ruim em notícia boa e fazer, né, e achar que o processo de desligamento a gente acaba não lidando com o silêncio e o desconforto que o processo do desligamento traz, a gente cai nessa armadilha, né, notícia ruim é notícia ruim, eu vou ser mensageiro de uma notícia delicada. E como é que eu faço isso de maneira respeitosa? Como é que eu conto essa notícia ali, entendendo o ambiente que eu estou inserido e as sutilezas que um momento desse traz. É um indivíduo que está perdendo o seu emprego. Essa, né, no fim do dia, é isso que está acontecendo, né? Que tem as suas particularidades, tem as suas complexidades e o que ele vai precisar começar a viver. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Eu gosto muito dessa expressão, da gente não cair nessa tentação. Eu acho que é uma tentação que a gente tem e acaba caindo, né? E aí, falando um pouco de desafios e situações inesperadas, a gente trouxe aqui algumas, né, que podem acontecer num processo de desligamento, e umas recomendações aí a partir disso, né? Agora, de novo, né, como a Ju trouxe lá no início, a gente não tem uma receita de bolo, a gente tem boas práticas, né, coisas que entende que vão funcionando ao longo, né, da nossa experiência aí, somada aqui já há bastante tempo, né? Então, um grande desafio, né, são as gravações na reunião de desligamento, né? Já no presencial, isso já vinha acontecendo, né? Já havia relatos de que eu tenho uma preocupação aqui, que as pessoas podem gravar a reunião de desligamento, e isso no virtual pode acontecer, né? A gente não tem controle sobre a gravação, né? Aqui alguém pode gravar, tirar foto, printar, enfim. Mas eu falo assim, quando a gente está preparado para uma reunião de desligamento e a gente faz isso de uma maneira respeitosa e a gente faz isso dentro de um processo estabelecido minimamente ali de empatia, eu falo, no fim do dia, o que ele vai ter é só uma gravação de reunião de desligamento, né? Porque a pessoa que tem a intenção de gravar, minimamente ela tem uma intenção de colocar isso com um advogado, né, publicar numa rede social, mas a partir do momento que esse processo é um processo respeitoso e é um processo fair, ele só vai ter uma gravação, né? A gente não tem como impedir, a gente não tem como controlar o outro, mas a gente tem como se preparar, como planejar e fazer a melhor reunião de desligamento possível para aquele indivíduo naquele momento, ou, né, em grandes comunicações, onde a gente precisa planejar de uma outra maneira. Falo, se a gente fizer a receita, né, se a gente fizer tomar todos os cuidados ali que são pertinentes para esse fórum, eu só vou ter um vídeo, eu só vou ter uma gravação, e eu não vou ter como usar isso contra ninguém, né? Quando a gente fala da ausência nas comunicações e saídas no meio do desligamento virtual, pode acontecer, né? Travei, desligou, caiu, né? Não quis receber a notícia, usou outros subterfúgios. Esse também é um dado
que entra no mesmo caminho. Isso também poderia acontecer no presencial, né? Não era algo muito comum, mas a pessoa se recusar a assinar o desligamento, dizer, olha, não, Ju, não quero ser Juliana, não quero ser desligada por você, eu quero ser desligada, né, pela Cristina, não admito ser desligada por você, sair da sala e não assinar, né? Então, a gente entende que as recomendações nesse sentido, elas vão ser recomendações que vão permear as recomendações jurídicas, né, do mesmo processo de quando a pessoa, né, no virtual e presencial, né? Mas esse é algo que pode acontecer. Mas, verdade, assim, eu preciso estar preparado para que isso possa acontecer, né? Eu vou lá, me preparo para a reunião de desligamento, né? E a pessoa não aparece, ou enfim, né? Ela entende que aquilo vai acontecer e ela sai daquela reunião, né? Hoje tem um desafio muito grande, que é essa, né? Do profissional estar em local público, estar próximo à família, né? Quais os cuidados que a gente pode tomar com relação a isso, né? A gente se certificar, né, que ele está com fone de ouvido, a gente se certificar que ele está num lugar mais privado. Eu acho que a gente pode trazer, né? Olha, né, um tema hoje é mais delicado, você pode ir para uma sala mais reservada. Então, coisas que a gente pode fazer para suavizar um pouco aquela comunicação. De novo, eu não estou transformando aquilo num outro fórum, mas eu estou me certificando de minimamente alguns cuidados que são pertinentes para aquele momento. E a gente pode até avaliar se ele não tiver, né, como sair daquele local, se eu estou vendo, né, que tem um filho atrás ou que tem uma esposa perto, a gente pode considerar adiar aquela demissão naquele dia, se for o caso, né, fazer no dia seguinte, né? Então, a gente precisa se certificar de alguma forma de que esse profissional está num local que é um local apropriado, com todas as ferramentas possíveis para poder receber aquela comunicação. E as reações inflamadas, né? A gente está lidando com o indivíduo, então, né, revolta, hostilidade, choro, né? E não tem a proximidade do presencial, não tem como a gente dar aquele lenço de papel, não tem como a gente pegar um copo d'água, né? Então, como é que a gente lida com isso? E é um pouco respeitando o silêncio, né? Ficando com ele ali no online mesmo, perguntando, olha, como é que você quer fazer? Entendo que foi uma notícia, né, que é mais desafiadora, mas, né, como é que você quer fazer? E aí, entender, ele já recebeu a notícia, ele sabe que ele foi desligado, né? A gente pode estar junto num outro fórum, você quer entrar comigo depois, a gente conversa. Então, demonstrar empatia, demonstrar solidariedade. Agora, só cuidado com as palavras clichês, né? Não é dizer eu entendo, eu te entendo, eu sei que nada disso, né? É só se colocar ali. Sei que é uma notícia desafiadora, como é que você, né, quer conduzir daqui para frente e ficar ali em silêncio, deixando o silêncio fazer parte do processo e deixar a pessoa digerir aquilo que está acontecendo com ela, né? Então, são aqui alguns desafios que podem acontecer nesse online e algumas recomendações, né, para a gente poder caminhar. E aí, né, trazendo um pouco dessa humanização que a gente está falando, humanizar não é somente sobre o meio pelo qual o desligamento é comunicado, mas principalmente sobre o como ele é conduzido. Então, do que a gente vem falando, talvez não é o virtual que determina o quanto humanizado é, seja no virtual, seja no presencial, né? O humanizado depende da gente, né? Depende do humano, não depende do robô. Perfeito, perfeito. Mais uma vez a gente reforçando, né, o como, né, como fator relevante, e aí a gente provoca aqui exatamente essa discussão, né? Como garantir essa prática humanizada? O que é de fato inegociável nesse momento, né? E aí a gente vai trazer aqui dicas ou práticas, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia, apoiando empresas e recebendo pessoas falando desse tema, que perpassam sim o mundo virtual, né? Muitas delas são mais potencializadas ali, mas que a gente deve cuidar da mesma forma quando a gente fala também do mundo do trabalho presencial, né? Se a gente fala em do's and don'ts, né, do que eu devo ou não deveria fazer, um primeiro ponto, né, de demissões em grupo. O grupo já tem ali um cenário que naturalmente as pessoas se sentem um pouco mais expostas, né? Seja ele no presencial ou no virtual. Então, se um comunicado precisa ser feito em grupo, e às vezes ele é necessário, né? Ofereça de alguma forma um espaço individual, onde a pessoa possa tirar suas dúvidas, né? Compartilhar questões com que ela se preocupa nesse momento. Um momento único, exclusivo, em grupo, sem esse outro lado, de fato, já faz com que a pessoa se sinta exposta e sem um canal onde ela
possa compartilhar as dúvidas dela e as questões que ela traz naquele momento. Então, essa é uma primeira dica que a gente recomenda, né, vocês considerarem nas suas práticas. Um outro ponto, né, que a gente falou muito do papel do líder ser, né, não poder ser delegado a outras pessoas, é muito importante que o líder, de fato, não se esquive desse papel, esteja presente, né, que não delegue RH a outras pessoas. Claro que ele pode ter o suporte, deve do RH também para apoiar com questões, sim, do processo, de apoio, mas é um papel do líder, né, e mesmo durante a reunião, a sua presença deve ser, de fato, constante e não compartilhar como se a decisão fosse feita por outra pessoa e eu estou aqui apenas comunicando, eu não concordo com ela, né? Porque é o como a gente também está lidando com essa situação. Então, é um ponto importante de preparar, como vocês falaram aí no chat, né? A liderança para esse momento. Falamos aqui também de trazer o contexto, mas não feedback, né? Não é o momento para feedback. A gente sabe que muitas vezes envolve uma tomada de decisão com base em performance, mas que provavelmente você já deveria ter trabalhado esse feedback, um plano, né, de recuperação de performance anteriormente, mas não é o momento para dar o feedback detalhado, para trazer um contexto que gerou aquela tomada de decisão. Mensagens-chave são muito importantes nessa hora, porque elas conectam o indivíduo com aquele momento, com o porquê a coisa está acontecendo, e depois isso para a sua própria preparação, né, de próximos passos, ele vai precisar trazer esse contexto em entrevistas, em conversas de networking, que ele precisa contextualizar o momento dele para contar do próximo passo, né? Então, isso é importante que a gente traga um mínimo contexto e mensagens-chave para esse indivíduo, sem ser um espaço de detalhamento de feedback, né? Falamos sobre a questão do processo de ser transacional. Claro que isso tem que ser contemplado, né, gente? Já viemos também de cadeiras de RH e sabemos que a gente tem que considerar fechamento de folhas de pagamento, documentação que tem que estar correta, levantar todos os riscos, impactos. O processo precisa acontecer, né? Precisa acontecer. A gente, de forma alguma, está falando que a gente tem que desprivilegiá-lo, ele é essencial, mas não encare somente como um processo. Não é uma reunião apenas transacional, ela exige planejamento, alinhamento de comunicação, principalmente, né, para que quem está envolvido naquele tema possa passar as mesmas mensagens-chave, inclusive depois, para quem fica, para o time receber esse comunicado também. E, obviamente, nunca expõe as pessoas, né? E nunca expõe no sentido até de fazer comparações, né? Às vezes, em situações de mobilizações maiores, em que eu preciso, sim, definir pessoas que saem e pessoas que ficam, não é a hora de fazer comparações, dizer por que um sai, por que o outro foi, né, escolhido para permanecer, não é a hora para a gente expor esse tipo de conversa, nem o cenário para isso, né? Então, essas dicas, algumas, como a gente falou, falam de um mundo virtual, mas outras, as principais, falam de um mundo que é ou presencial ou virtual. Então, considere isso como um elemento que você tem que contemplar, né, na sua conversa de desligamento de modo humanizado, né? E se a gente fala dos DUs presenciais ou virtuais, né, claro que a gente precisa pensar numa logística que seja viável, e acho que é uma pergunta que foi feita lá no início, né, em grandes mobilizações, como a gente faz, e a Cris respondeu super bem, é preciso um planejamento ainda maior. Precisa uma logística que seja viável, que permita agilidade nessa ação, que obviamente esteja aderente à cultura da empresa, os valores que você expressam, que tem que ser garantidos nesse momento, isso é crucial, né? Definindo, obviamente, um fluxo desse comunicado, seja coletivo ou individual. Não tem aqui, de novo, a regra de ouro, que eu tenho que primeiro comunicar em grupo, quando é uma de mobilização maior e depois individualmente, ou o inverso, às vezes acontece de outra forma, né? Eu comunico os indivíduos e depois compartilho com o time que fica, né? Por que esse cenário aconteceu, né? E como a gente segue dali para frente, mas é essencial, né, esses tempos e movimentos serem muito bem orquestrados, né? Como a Carla citou, um dos fatores que hoje em dia está sendo, né, um desafio adicional, porque o mundo do trabalho e o mundo pessoal se misturam, casa e trabalho, família conectada ao lado, né, até nos últimos anos onde o seu filho trabalhava, estudava do seu lado enquanto você trabalhava, e na hora de uma comunicação a gente não quer se sentir exposto ali, né, ao ambiente familiar. Então, essa fala demonstra muita humanização, né? Como é que você está agora? Estou vendo que você está num ambiente com mais pessoas em volta, será que você consegue ir para um lugar mais reservado? A gente vai ter uma conversa que é um pouco mais difícil, né? Queria que a gente pudesse estar presente e ter um espaço assim muito transparente para uma conversa agora. Então, vamos, né, ver se você consegue um cantinho mais reservado para a gente fazer essa conversa. Então, acho que é importante, né, a gente demonstrar esse cuidado, que é a empatia e o respeito que a gente está citando aqui, né, Carla? E acho que tem um ponto importante que eu falei anteriormente, que é ter a sensibilidade, que é a hora que a gente não se submete também muito ao processo. O processo tem que estar a serviço da gente também, não a gente a serviço do processo. Assim, contempla adiar.
um dia, não vai fazer diferença no processo, né? Fala, não, mas não dava, né? Ele estava, aquele dia o filho estava doente, aquele dia, né, não tinha como ir para um lugar reservado, né? Então, assim, será que vale, então, fazer o desligamento aquele dia? Será que eu posso fazer, então, no dia seguinte? Será que eu posso usar de um outro mecanismo, né? Assim, uma vez que eu coloco esse comunicado no lugar de tarefa, ou no lugar transacional, eu tenho a missão de fazer aquilo aquele dia. Mas talvez quando eu olho de maneira mais humanizada, eu talvez possa tomar uma outra decisão, né? Então, acho que isso também entra um pouco aí nessa agenda. Perfeito, perfeito. A gente está aqui com várias pessoas, né, comentando também, né, de situações, da perplexidade de alguns casos, do estresse gerado em algumas situações, né? E a gente traz aqui algumas recomendações, mais uma vez, né, um pouco compartilhando nossas experiências, né, e acompanhar esse movimento, né, de empresas, o quanto que esse modelo, que vocês mesmos, ao responder a enquete, a gente mostrou o quanto, né, a gente está considerando diferentes alternativas hoje em dia, né? 40% falou de um presencial, 40 e poucos por cento de um ambiente que a gente vai escolher a melhor opção, ou 15% falou aqui no nosso grupo de um modelo que é virtual de desligamento, ou seja, isso está sendo pensado e repensado ou analisado em cada situação. E aqui a gente traz exatamente esse contexto, né? Considere o cenário da empresa, né? Que formato de trabalho esse indivíduo ou organização está adotando hoje? Que dispersão geográfica a gente tem? A gente não pode desconsiderar que, às vezes, a gente tem equipes dispersas de um país gigante como o nosso, que eu preciso considerar uma logística que seja viável, né, naquele comunicado, né? A gente teve o cenário da pandemia com épocas de pico muito críticas, né? Como é que a gente quer ou não se expor e expor as pessoas nesse momento? E aí repare que a forma, nessa hora, não tem ali a regra de que, como a gente falou, necessariamente o presencial é o melhor em todas as situações, né? Vou trazer aqui 2 relatos que a gente ouviu recentemente, né? De um profissional que, por exemplo, se sentiu super respeitado em ter, durante a pandemia, o desligamento ter acontecido virtualmente, a conversa foi objetiva, foi respeitosa, né, e compartilhou isso com a gente aqui durante um bate-papo, né, em que o gestor passou todas as recomendações, deixou o RH em contato, né, deu os próximos passos, perguntou, inclusive, olha, a gente tem agora algumas questões também processuais que a gente vai precisar cuidar em seguida, de entrega de computador, né, de você assinar alguns documentos, como é que é a melhor forma para você? A gente pode te receber no escritório, se você quiser que vir recolher seus pertences, ou a gente pode preparar isso, levar à sua casa, ou coletar, né, esse material, os documentos na sua casa. Então, isso é um combinado que foi feito, a pessoa se sentiu muito respeitada, né? Por outro lado, um relato de um outro profissional que, em meio à pandemia, foi marcada uma reunião em que ele precisou viajar, se deslocar para um evento que estava sendo marcado no convite como uma grande reunião de alinhamento estratégico, e precisou se expor naquele momento a pegar um avião, chegar lá, ser comunicado o desligamento, voltar ao aeroporto e voltar à sua casa. E o quanto ele compartilhou que se sentiu exposto, até pelo próprio momento da pandemia, né? Em ter que sair de casa e viver aquela situação que, quando ele poderia, talvez, estar ali próximo à família dele e rapidamente poder se erguer com o suporte deles. Então, tem essa pergunta, né, que a gente tem que se fazer a todo momento, né? Mesmo que a pandemia arrefeça, assim, qual é o melhor formato, né? A desmobilização, ela acontece individual ou ela é de grandes grupos, isso traz, obviamente, uma logística que é muito mais desafiadora, mas se a gente olha também de modo empático, como a gente falou, o indivíduo, como é que ele gostaria de ser tratado do início ao fim, naquela jornada dele, né, de experiência dentro da empresa? Vamos considerar os 2 pontos, né? A empresa, o processo e a pessoa. Acho que dessa forma a gente consegue ter um olhar que é, de fato, muito mais humanizado, né, Carla? Sim, sem dúvida. Um outro ponto que a gente não pode deixar, né, de trazer é uma questão, sim, processual, transacional e de planejamento e de considerações, contingências que a empresa tem que fazer nesse momento. Então, a dica é planeje, planeje, planeje. Vai exigir, sim, muito planejamento, né, do gestor e do RH que suporta essa decisão de negócio, considerar os processos, os timings aí da empresa, a comunicação, os impactos, para mitigar riscos e criar planos de contingência, seja de uma questão pontual ou em grupo. A gente tem muitas vezes, como a gente falou, impactos, inclusive, no clima, em retenção de colaboradores que podem se sentir, né, ansiosos ou, né, tensos com aquela situação. Então, como é que a gente olha esse todo? Olha esse ecossistema, né, e considera em nosso planejamento. Mapeando, inclusive, stakeholders, né, abrindo informações previamente. A gente sabe que tem uma sensibilidade, uma confidencialidade da informação que tem que ser garantida, né? Então, quem são as pessoas-chave que precisam saber dessa informação? Seja para me ajudar a tocar esse processo, alinhar
para que o pós também seja comunicado de forma adequada. Que momento é o mais adequado de eu compartilhar essa informação com outras pessoas envolvidas nesse tema, né? Esse é um ponto que também exige muito planejamento. Assim como o alinhamento, né, de todas as partes interessadas, e aqui entra não só quem comunica, a alta liderança, o RH, né, e o gestor, mas às vezes essa outra rede interna que é necessária para garantir a execução, sim, né, de um aspecto jurídico, um aspecto de comunicação que pode extrapolar, né, aqui as fronteiras da empresa, como a gente falou, ser exposto na mídia, parte de facility e segurança para aspectos, como a gente falou, de acesso a computadores, sistemas. Isso tudo é necessário da gente orquestrar, a gente sabe disso, né? Não pode ser descuidado. E aí a gente fala muito dessas boas práticas, que eu achei interessante, porque eu vi muitas pessoas comentando, né, aqui no chat ao longo dos comentários e perguntas de vocês, sobre essa questão da preparação de nós, comunidade RH, e que também somos líderes, ou os líderes que representam a empresa naquela gestão com o colaborador, o quanto é necessário a gente falar mais disso, né? E preparar a liderança para esse momento. E é uma prática que a gente compartilha porque a gente vê um resultado muito efetivo, né, das ações que a gente faz, suportando algumas empresas, workshops mesmo de preparação desses demissores, de um aspecto consultivo, de apoiar a liderança em todo esse planejamento da comunicação, né, e definir essas mensagens-chave que vão ter que ser passadas para a organização como um todo. Ou muitas vezes em spot meetings mesmo, né? Tem um caso que é mais sensível, como é que a gente pode apoiar aquele gestor em como prepara todo esse desligamento e a comunicação para ele lidar com esse tema da melhor forma. Mas se a gente olha como vocês estão trazendo de uma jornada também de preparação da própria liderança, talvez a gente também precise preparar mais, né, nos próprios programas de desenvolvimento de líderes, esse tema na agenda deles, para que eles se sintam mais suportados nesse momento, né, Carla? Acho que é um ponto... A gente tem que falar mais sobre o processo de demissão, né? A gente fala pouco. Acho que culturalmente nós falamos pouco de ruptura, né? Como o Steve Harrison disse, né? Tá nesse lugar da tragédia. A gente não fala de morte, a gente não fala de finitude, a gente não fala de encerramento de ciclo de uma maneira orgânica, natural, que nem a gente fala de outros temas, né? E talvez a gente tenha que falar mais de demissão dentro das empresas, a gente tem que falar mais desse processo, talvez a gente tenha que incluir nessa trilha de desenvolvimento e na preparação dos gestores. Eu acho que foi a Raquel que trouxe algo similar aqui no chat, exatamente, se não me engano. Né? Talvez colocar isso mesmo, uma trilha, um treinamento para preparar esse gestor para a hora em que ele vai precisar desligar, porque uma hora ele vai precisar. Né? Exatamente, assim, então, exatamente. Então, essa é uma prática que a gente vê, de fato, que gera um impacto muito bacana e uma percepção de valor para o próprio líder quando recebe esse suporte. Né? A gente, quando faz fóruns nesse sentido, o quanto ao final eles falam, nossa, foi importante, né? Eu me sinto agora mais preparado, mais suportado nesse momento em como conduzir dessa forma, que é, de fato, mais humanizada, como a gente está trazendo aqui, né? Então, eles têm uma percepção de valor muito bacana. E aí tem uma parte prática, obviamente, né? De materiais de alinhamento, de mensagens-chaves, de Q&A para quem comunica, né? E de materiais que suportam o indivíduo que vai receber a notícia, porque esses next steps, por mais que a gente seja muito cuidadoso e durante o comunicado virtual ou presencial, falar, olha, agora... Né, você vai, isso é importante, né, a gente garantir informações como a gente, depois aqui da reunião, vai precisar, né, cortar o acesso aos principais sistemas, isso faz parte desse processo, né, que você não vai conseguir acessar, mas se precisar ter acesso a algum material seu pessoal, a gente conversa em como disponibilizar isso, deixar isso por escrito, às vezes em algum guia, porque no momento que eu recebo a notícia, tem ali uma desorientação que me bloqueia também, né? Receber tanto conteúdo, então eu ter isso tangibilizado em informações práticas e num canal posterior é muito importante, né? Preciso ter esses alinhamentos e esses materiais que ajudem, né, essa pessoa em seguida, e não de perder de vista isso que a gente fala aqui ao final e remete ao início da nossa conversa, né? O apoio, a humanização vai reforçar esse ESG na prática, né? Esse ecossistema vai perceber valor de uma ação que é socialmente responsável, vai fortalecer a minha marca empregadora. E aí eu tenho outras práticas em que eu posso também demonstrar isso, além do momento da comunicação, né? É viável a empresa apoiar com algum pacote de saída que apoie esse indivíduo com alguns benefícios, né, por um período de tempo após esse desligamento? Isso vai deixá-lo um pouco mais confortável nesse momento até ele conseguir um next step, né? Essa empresa pode oferecer algum suporte em transição de carreira, onde esse indivíduo, né, se sinta também amparado
com boas práticas em como é que ele olha esse mercado, que upskilling ou reskilling ele precisa, né, para se sentir mais empregável dali para frente, né? Quando eu faço isso e olho o ecossistema, inclusive a gente gerencia, mais uma vez, como falamos, o impacto em quem fica, no clima organizacional, e a gente acaba fazendo uma gestão da mudança eficiente, né, com essa comunicação. Então, esses são pontos que a gente vê como práticas muito relevantes nesse momento. O Jonatas até faz um comentário aqui, né, que do desligamento pode gerar um efeito positivo ou negativo, não somente para a pessoa, mas para toda a equipe. Já ouvimos essa frase, né, se fizeram isso, imagina com a gente. É isso mesmo, viu, Jonatas? É uma percepção e a gente já passou por isso muitas vezes, né, pessoalmente. Então, transmite uma mensagem de fortalecer a cultura, de um cuidado, de um ambiente de segurança psicológica, de respeito, né, que é super importante para a marca empregadora e para o clima daquela equipe que continua, né, parceira do trabalho com a gente, né? E hoje, né, a gente fazemos nossas escolhas, né? Uma coisa que a Juliana trouxe aí ao longo do nosso bate-papo aqui, que é eu quero ficar numa empresa que socialmente, né, não respeita esse indivíduo, dessa forma com que ela faz esse desligamento, não sei se eu quero estar engajado nessa causa, né? E faz uma escolha, talvez, de saída, né? Então, é uma forma da gente olhar o processo como um todo. Assim. Perfeito, perfeito. E aí, estamos aqui chegando, né, na reta final. Então, acho que essa frase, ela por si só, né, eu acho que ela reflete aí tudo que a gente falou ao longo desse tempo, dessa manhã. Né? Pequenas gentilezas colocadas em jogo durante e depois da demissão vão sinalizar, né, essa sensibilidade, o cuidado de um líder, o cuidado da organização, né, e o compromisso com todos, né, que estejam observando. Então, eu acho que é isso, assim, né? A gente ser empático, a gente olhar para as pessoas. Os processos precisam acontecer, mas os processos a gente não pode colocar eles acima das pessoas, né? Acho que as pessoas elas vêm sempre em primeiro lugar, os indivíduos vêm sempre em primeiro lugar, com toda a nossa complexidade, com todos os sentimentos que trazem, mas determinados temas vão tirar o nosso melhor, determinados temas vão tirar o nosso pior, né? Então, acho que a gente ter esse repertório emocional para poder lidar com o melhor e o pior de cada momento, né? Realmente foi uma manhã muito agradável, muito gostosa. Obrigada pela audiência de todos, né? A gente tem aí 5 minutinhos ainda para poder bater um papo, poder colocar aqui perguntas no chat para a gente poder responder aí dúvidas, enfim, né? E nos colocar à disposição. Eu vou antecipar, agradecer aí a presença de todos, feliz aí por ter tido a oportunidade de trocar com vocês, uma audiência tão importante, tão responsável para colocar isso dentro das organizações e trazer novos inputs e ajudar a humanizar mais ainda esses ambientes. Vocês são pessoas têm um papel e uma missão muito importante nesse sentido. Obrigada, Juliana e Carla, aí, pela oportunidade também, viu? Excelente. Então, amanhã estou perguntando aqui se o material será enviado. A grande verdade, esse webinar vai ficar no nosso canal do YouTube da LHH e depois a gente... eu acho que o Everson pode colocar aqui no chat o canal para as pessoas seguirem, isso. Enfim, vocês podem assistir lá. Vocês vão receber, né? As pessoas que se inscrevem aqui então no evento conosco recebem sim também, né? Agradecimento aí da parceria de estar conosco e o canal para vocês poderem, né, assistir também. Everson também convidando ali, ó, sigam o nosso canal no YouTube, né, Everson? Então, se você puder compartilhar com o pessoal, a gente agradece. Mas, assim, é muito bacana o espaço de troca que a gente teve aqui a partir do chat, viu, gente? É uma manhã produtiva para a gente também, né, em perceber o quanto esse assunto é relevante para vocês, né? E acho assim, né, eu acho que a missão foi cumprida, né, assim, eu vi a Alessandra aqui colocando, né, gerou insights para aprimorar o processo, que é um pouco do que a gente quer, acho que é um tema necessário, a gente precisa falar mais disso, a gente precisa colocar isso na agenda de uma maneira, né, mais alargada. Né? Então, é bom, né? Acho que... Obrigada a todos, viu, pela manhã que vocês conseguiu. Tenham a semana aí com bons insights. Prazer estar com vocês, viu, gente? Um excelente dia para todos. Excelente final de semana, né? Isso aí, um bom final de semana. Obrigada a vocês. Muito bom receber os comentários no chat. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.